Bem, pessoal, boa noite. É um privilégio estarmos aqui hoje com a oportunidade de receber, né, nesse encontro que nós reunimos aqui as turmas do Eixo 1, o nosso conselheiro, o nosso contador. Ele primeiramente é contador, né? E tem muito orgulho disso e se dedica muito a esse ofício, profissão. Então, Gabriel Torga, nosso contador, ele nos representa no Conselho Regional de Contabilidade, porque a profissão contábil é uma profissão que tem uma lei que fala, olha, para ser contador, você precisa, né, é necessário ser bacharel em contabilidade e ser aprovado no exame de suficiência. Então, nós temos um critério de inserção. E nós temos uma norma no Brasil, dentro dessa legislação, nós temos uma norma que fala assim: ó, é prerrogativa do contador. Ninguém pode fazer senão o contador. E aí nós temos algumas outras condições que são privilégios do contador. Por exemplo, o contador é um dos poucos profissionais que assina um papel e não precisa ir no cartório falar, é verdade. O contador, se ele assinou, é verdade, né? Então, ele tem uma credibilidade, ele tem uma relação, inclusive, que o governo estabelece um sistema de informação que ele entende, tem um CNPJ, tem um contador. E a gente tem uma plataforma do governo que fala assim, para cada CNPJ, qual é o contador responsável. Há também, na nossa profissão, quando você se torna contador, há possibilidade de exercer a função de auditor e de perito. Então, como é uma lei, como tem que proteger a sociedade, né, nós temos um conselho, é uma autarquia, ela é a gente chama de administração pública indireta, que ajuda a proteger a sociedade, né, fiscalizando para que todos exerçam com ética a sua profissão. E o nosso conselheiro Gabriel Torga, que é o contador, ele foi eleito pelos contadores do nosso estado como uma pessoa que inspira confiança para estar nessa função de representação da nossa classe. Então, não são muitos em Minas Gerais, não. E ele é um dos que é líder em Minas Gerais, atuando na classe contábil. Na classe contábil, nós temos, então, pessoas lá que trabalham com a fiscalização, exercem diretamente, né, o controle, a gestão, e o desenvolvimento profissional, né? Então, Gabriel tem uma experiência em várias frentes, mas uma delas que a gente gosta muito de dizer é o jovem empreendedor. Então, ele coordena esse grupo de orientação, apoio, incentivo ao jovem empreendedor. E é uma vontade de todo mundo, né? Ou de boa parte de vocês, imagino, como é que vai ser o dia que eu formar para eu começar, se eu quiser o meu voo solo, se eu quiser empreender, né? Tem condições, fazer na faculdade tem jeito, então prepara esse tipo de perguntas aí que Gabriel também pode responder. Mas, inclusive, né, ele atuando nessa frente, ele também participa. Então, se ele nos representa em Minas, ele também representa os contadores em Betim. Por quê? Os empresários contábeis, né? Os empresários contábeis, que têm organizações, empresas de serviços contábeis ali em Betim, que envolve parte contábil, fiscal, pessoal, perícia, auditoria, eles se reúnem numa associação que se chama ASCAP.
E essa associação, que Gabriel vai falar mais sobre ela, é uma associação, então, que reúne este grupo e desenvolve várias ações, entre elas o apoio ao desenvolvimento econômico na cidade. E esse apoio ao desenvolvimento econômico na cidade se dá pela Sala Mineira, que vocês são convidados a estar lá. Então, todo esse movimento nosso da Sala Mineira, toda essa possibilidade de hands-on, mão na obra, fazer acontecer, né? Você vai abrir uma empresa com 3 semanas de faculdade. Pode isso? Pode, porque o Gabriel está envolvido nisso. Então, ele é o presidente da ASCAP, parceiro da PUC Minas, a ASCAP é parceira da PUC Minas, né? E hoje a gente teve o privilégio de conseguir a agenda dele, vocês já viram a representatividade que a gente tem aqui. E agora vocês vão conhecer a pessoa mais acessível, né? Com todas essas autoridades, é uma pessoa muito acessível. Gente, aproveita, estou gostando de ver que já teve gente inscrita lá na Sala Mineira, participando hoje. Sei dos desafios de tempo, mas eu recomendo mesmo organizar a agenda para ir lá, porque o aprendizado é único. A gente sabe que isso não tem outro lugar no Brasil, né, Gabriel? É exclusivo. Então, fiz a apresentação, fique como você se sente em casa. Depois de tudo isso, não tenho muito o que falar. Me ouvem bem? Eu só peço um pouco de desculpa, Sim, porque a minha sim, câmera não está Sim, boa, tem que... sim. Obrigado. Minha câmera não está boa, tem que trocar, está um pouco escuro. Mas eu quero agradecer à professora Josmária pelas palavras, pelo convite. Gente, tudo isso que ela falou, ela também está lá. A professora Josmária também é conselheira, também nos representa em Minas Gerais, em muitas frentes, e em vários projetos e trabalhos voltados para a classe contábil. Inclusive, estávamos em reunião hoje, mais cedo, né, Josmar? Para desenvolvendo um projeto aí para o mês de novembro. Quero saudar um grande amigo, Marcelo Danicelli, pessoa que eu tenho um carinho especial. Sempre um prazer estar na sala com você aí no final do semestre, para estar vendo a devolutiva aí do, do primeiro semestre, dos alunos, referente ao trabalho junto à Sala Mineira, né, que a gente faz. Então, eu começo falando um pouco sobre as CAP, um pouco do trabalho que a gente faz junto à comunidade de Betim, ao município, para que desenvolve a economia local. O que a gente, principalmente durante a pandemia e depois da pandemia, foi o que teve de necessidade aí para o desenvolvimento econômico local. Muitas vezes as pessoas saem, vão para outro município fazer compras e geralmente o vizinho está vendendo com o mesmo valor e a gente às vezes não consegue ter acesso a isso. E o projeto da Sala Mineira, junto com a ASCAP, começou em 2018 ou 2019. Era um sonho que nós tínhamos quando falava-se muito: MEI, precisa de contador? E eu dormia muito magoado com aquilo, falava, MEI não precisa de contador. Deixava magoado, que às vezes a gente sentia e via na prática muitos casos de autuações, de multas, por desconhecimento da legislação e da grande população. E um certo dia, um professor Oswaldo, que é o coordenador de administração, bom, não sei mais se é o coordenador de administração aqui do campus de Betim, o Marcelo Demitieri pode me falar, porque o Oswaldo eu sei que está agora em várias frentes também, né? Mas é um grande amigo, o professor Oswaldo, e
me colocou em contato junto com a Josmara e nasceu. Eu falo que é mais um pedaço, na verdade, completar o meu sonho de conseguir unir o contador, passando suas informações técnicas para aqueles menos favorecidos, que não têm acesso claro à legislação, incentivando o desenvolvimento econômico, dando a mão para ele, vem, você consegue. E, principalmente, não tenha medo de pagar imposto. E conseguimos trazer os alunos para ver na prática um pouco do que a nossa profissão desenvolve, um pouco do nosso trabalho, né? Eu sempre sentia muita falta, enquanto aluno, de poder realmente pôr a mão na massa, né? E em situações, em projetos como o que vocês estão aqui, junto da PUC, a gente consegue vislumbrar o dia a dia de um profissional. Aqui nós estamos focados para um profissional que está à frente de um escritório de contabilidade. Como a professora Josmária já deixou claro, nós temos o próprio funcionário que pode trabalhar na área contábil, temos o próprio contador, né, que vai trabalhar por si, né? E você também, como contador, pode atuar na área da perícia, na área da auditoria, mas aqui o nosso foco é para o escritório contábil. Então, junto à Sala Mineira, a gente desenvolve vários trabalhos, mas o que tem maior procura é para o MEI. Então, a gente trabalha com a abertura do MEI, com a entrega das obrigações acessórias do MEI, com a alteração dos dados e com a baixa. Esses são os trabalhos que a gente oferece para o MEI junto à Sala Mineira, né? A gente não trabalha com a parte de alvará e com outras partes, como, por exemplo, fluxo de caixa, né? A gente dá orientações sobre o faturamento, mas não trabalhamos o dia a dia ali, do empresário, o dia a dia para controle do seu faturamento. Infelizmente, nesse caso, se vocês vão poder ter lá na frente aí o decorrer do curso, a gente atende mais a contabilidade fiscal, a gente atende mais o fisco. O que a gente trabalha ali é mais para atender o fisco. Infelizmente, não conseguimos entregar uma contabilidade gerencial, que é o que eu vejo nas devolutivas do semestre, no final do semestre, é o que vocês trabalham no dia a dia aí com os professores, que é realmente entender o que a gente pode passar a mais do que só atender o fisco, do que só fazer uma declaração anual de faturamento, do que só entregar o DAS, que é a declaração, o desativar mudo, que é entregar ali o documento, a guia para pagamento, né? Acho que a gente pode fazer muito mais do que isso. Mas ali, naquele atendimento na prefeitura, na Sala Mineira do Empreendedor, nós trabalhamos basicamente com essas informações. Eu vou aqui compartilhar com vocês o meu slide para a gente pegar mais informações referente ao nosso tema. Todos estão visualizando? Vou colocar aqui em modo de apresentação. Sim. Tá tranquilo para todo mundo? Sim.
Bom, Sim. então eu dispenso minhas apresentações devido à a professora Josmária. E eu quero aqui, antes de iniciar, eu não tenho isso escrito, isso aqui é mesmo, justamente se vocês quiserem aí ter anotado. E no final do nossa conversa, vocês vão dizer se o caso que eu que eu vou passar para vocês agora pode ser MEI ou não, de acordo com o que eu vou passar para vocês aqui. Então, se vocês puderem anotar o que eu tenho de um caso para vocês, e no final da aula eu quero se esse caso pode se enquadrar como MEI se pode ou se não enquadra como MEI. Combinado? Vamos lá. Primeiro, Maria, na data de hoje, abriu um CNPJ como costureira. Ela fatura, a projeção de faturamento dela até dezembro é de R$ 60.000. Ela quer contratar uma ajudante de costura e uma estagiária. E também ter uma outra unidade na casa da sua ajudante. Então, ela tem na sua própria casa a máquina de costura e a sua ajudante trabalha na outra casa como uma nova frente dessa costura. A Maria, na data de hoje, abre um CNPJ como costureira, como uma ajudante que vai trabalhar na própria casa, com um estagiário para trocas, para devidas compras da parte administrativa. O faturamento dela vai a 60.000 até dezembro. E a pergunta é: esse CNPJ pode ser MEI? Então, de acordo com isso, nós vamos começar a brincar aqui com os conceitos. Oi? Boa noite. Oi. Vamos lá. Pode falar. Professor, na minha opinião, ela não se enquadraria no MEI por Sim. conta do faturamento, né? Dado que a projeção de faturamento e o tempo que ela tem até o final do ano, né? Ultrapassaria o faturamento médio mensal. Vamos ver se a gente responde no final da nossa conversa. Ok? Mas é isso aí. Esse é o nosso objetivo. Ela só poderia faturar 27.000 esse ano. Tá bom. Isso aí. Então tá muita gente ligada aí, não é? Bom, gente, de acordo com o nosso conceito, e desde 2018, considera-se MEI o empresário individual, ou seja, que não tem sócio, com faturamento anual de até R$ 81.000. Atenção! Todo MEI é optante pelo Simples Nacional, desde a sua abertura. Ok? Então, quando fala assim, eu sou um MEI, mas eu quero deixar de ser MEI, quero ser Simples Nacional. Mas o MEI já é uma empresa optante pelo Simples Nacional. O regime especial do MEI é uma subcategoria do Simples Nacional. Ok? Ok. De acordo com isso, uma empresa, o MEI, pode faturar durante o ano R$ 81.000 se ele foi aberto, se o CNPJ foi aberto em janeiro do ano
o MEI, o CNPJ em janeiro, ele pode faturar os 81 mil anos. Entretanto, se naquele ano, aquele CNPJ do MEI foi aberto, como no caso hoje, que nós estamos em agosto, é feita a proporcionalidade de 6.750 durante dos meses, né? Então, se você pegar os 81 mil e dividir por 12, a gente chega a 6.750. Para eu chegar, saber quanto que o MEI pode faturar de agosto até o mês de dezembro, vou pegar os 6.750 e vou multiplicar pelos meses proporcionais, de agosto a dezembro. Agosto, novembro, dezembro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 5 meses, né? Mais importante, Gabriel, esse caso, no nosso caso aqui, hoje é dia 27, correto? Se a gente abriu o MEI na data de hoje, tem alguma diferença de ter aberto o MEI no dia 27 de agosto ou ter aberto o MEI no dia 1º de agosto? Isso altera no faturamento desse mês da proporção dos 6.750? Não. Se eu abrir no dia 1º do mês ou no último dia do mês, para aquele mês é considerado a proporcionalidade de 6.750. Ok? Bom, então nós vamos trabalhar com Professor, só um momentinho. Pois Boa não. noite. Quem Eu fala? gostaria de tirar uma dúvida, Laís. Laís. Diga, Laís. A primeira dúvida, o MEI é obrigado a faturar um mínimo por mês ou ele pode não faturar e declarar zerado? O que seria o mínimo por mês? Não seria, no mês não foi faturado. Eu Isso. posso declarar o DAS pode ser zerado, nesse caso, na entrada? Bom, nós vamos observar que o DAS, que é a famosa guia que o MEI efetua o pagamento, vai ser independente se ele teve faturamento ou não. Ok? Então, se eu faturei R$ 20 durante o mês, ou se eu faturei o 6.750, o valor da guia não muda. Tá? E eu posso, sim, em algum determinado mês, não ter faturamento. Tá joia? Aí no caso do exemplo, esse 60 Sim. mil é do mês ou até dezembro? A projeção até dezembro. Então, se ela não faturar nada, eu não preciso ter um mínimo por mês. Se ela não faturar, ela não precisa de ter um mínimo por mês. Exato. Pronto. Eu Então, posso... ela pode, pelo faturamento, chegar a 60 mil em 5 meses. Pode. Nós estamos projetando que ela até dezembro ela vai Entendi. faturar R$ 60 mil. Entendi. Não significa que ela vai faturar os 60 mil dividido pelos 5 meses. Ela pode faturar em um mês só. Pode faturar no mês só. Ela só não pode passar de 81 mil. Aí é o que a gente acabou de falar aqui. Sim. O MEI foi aberto em qual mês? Entendi. Laís? O mês de agosto. Agosto. Então, de agosto a dezembro, nós temos quantos meses? 5 meses. 5 Ok. meses. O que nós temos que fazer? Dividir pelos 5 meses. Não. Pegar aqui, ó. Vou voltar aqui no slide. Pegar esse aqui, ó. Nesse caso aqui do slide. Sim. Eu vou pegar a proporcionalidade mensal de faturamento, 6.750, e multiplicar por 5. Por 5. Correto. Então, quanto é que você achou aí? 33.750. Então, nós já sabemos... Que ela se enquadra. 33.750. A projeção de faturamento é 60 mil. Ela se enquadra ou não se enquadra? Se enquadra. Ela não passou do limite. Por que não?
Porque se o limite dela é 60, a projeção é 60 mil. Nesses. Ah, entendi. Volta, desculpa. Entendi agora. Você multiplicou os Desculpa. 6.750 por 5 e achou quanto? 33.750. 33.750. Então, o Eu faturamento ultrapassaria. dela Entendi. tem que ser até 33.750, correto? Correto. Perfeito. Obrigada. Joia? Joia. Bom, então vamos lá. Quais são as obrigações? Eu coloco obrigações com fisco, gente, porque o MEI ele tem várias outras obrigações. Mas as obrigações que a gente atende na sala mineira são essas duas. O pagamento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, com vencimento dia 20 de cada mês. Isso é muito interessante. A primeira, iniciou o CNPJ, nascem duas obrigações, no mínimo duas obrigações do MEI. Ok? A primeira é o pagamento. E a gente vai ver no slide adiante o que vem no pagamento dessa guia, vamos dizer assim, ou do DAS, né? Só que é sempre dia 20 de cada mês. Aí eu pergunto para você, a Maria que abriu o MEI dela hoje, lá na Sala Mineira aqui em Betim, por um aluno da PUC, ela... E aí, já passou o dia 20 do mês, como que ela vai fazer para pagar o pagamento, para pagar esse DAS? Perante a Receita Federal, né, todas as obrigações, é sempre no mês subsequente à competência. Então, o que é a competência? É a nossa referência, no nosso caso aqui, o mês de agosto. Então, referente ao mês de agosto, a competência de agosto, essa guia, esse DAS, que vence dia 20, ele vai ser 20 de setembro, que vai ser pago no dia 20 de setembro, é referente à competência, referente ao mês de agosto. Então, quem pagou o DAS do dia 20 de agosto, pagou referente a qual mês? Mês de julho. E assim sucessivamente. Quem pagará 20 de setembro é referente ao mês De agosto. 20 de outubro, referente ao mês de setembro. Correto? Correto. Segunda obrigação que nasce com a abertura do CNPJ é a declaração anual de faturamento. Essa declaração ela tem que ser entregue, gente, em geral, até o dia 30 de maio, 31, perdão, de maio, de cada ano calendário, de cada ano, referente ao ano calendário anterior. Então, vamos imaginar o cenário de 2024, que quem entregou dentro do prazo até o dia 31 de agosto de 2024, entregou essas informações da declaração anual de faturamento referente ao ano de 2023. Aí o pessoal pergunta: mas então como que é a forma que a Receita Federal tem de controlar se aquele CNPJ pode ser MEI ou não? É justamente sobre essa declaração acessória, que é a declaração anual de faturamento. Essa obrigação acessória que é a declaração anual de faturamento. Ok? Então, dentro do prazo, até o dia 31 de agosto desse ano, todos os meses que em 2023 somaram o seu faturamento de quê? Cartão de crédito, Pix recebido, dinheiro, cheque, outras formas de pagamento, somou ali, fez aquele acompanhamento do fluxo de caixa, acompanhamento mensal, e ali, mês a mês, foi somando e atingiu
Ah, Gabriel, mas e se eu atingir mais do que 81 mil? Aí, cada caso é um caso e a gente vai passar aí. Durante, inclusive, as suas. Quem conseguir participar dos atendimentos na Sala Mineira do Empreendedor. Ok? Um minuto, por favor, gente. Ok. Gabriel, surgiu uma dúvida aqui. Diga, meu amigo, quem é que está Boa falando? noite. É o Henrique. Oi, Henrique, boa noite. Relativo ao valor do DAS, visto que ele foi criado ali, vamos supor, no dia de hoje, vai haver também a quebra no valor ou ele vai ser integral independente do dia da criação dele? Sua pergunta foi excelente, Henrique. Nós vamos ver daqui a pouco, mas independente se abriu, assim como o faturamento, se abriu no dia 1º, se o MEI abriu no dia 1º do mês, ou abriu no último dia do mês, no caso 31 de agosto, o faturamento é 6.750. A mesma coisa o valor do DAS. Não vai mudar. Lá no dia 20 de setembro, eu vou pagar aquele mesmo valor, tá bem? Não vai variar. Entendi, obrigado. Respondido? Uma coisa interessante. E se dia 20 dá no sábado, dá no domingo? Quando é que eu pago? O tributo, esse valor do MEI, o documento de arrecadação do Simples Nacional, é um dos poucos que postecipa. Geralmente, alguns tributos, como recolhimento previdenciário, como FGTS, se dá sábado ou se dá domingo, você antecipa. Você paga se dia 20 é sábado, você paga no dia 19, na sexta-feira. Você antecipa o primeiro dia útil. Todos os documentos do Simples Nacional, você postecipa ao próximo dia útil. Então, dia 20 deu sábado, vai pagar dia 22. Dia 20 deu domingo, vai pagar dia 21. Correto? Correto. Gabriel, Pois também tô não. com dúvida. Quem é? Eu, André. Oi, André. Você Diga. me ouve bem? Estou ouvindo. Estou te ouvindo. Você falou sobre a declaração anual. E se a pessoa mentir na declaração anual? Porque eu conheço uma pá de MEI que mente. Muito bem, André. Merece um prêmio. Se tivesse presencial, faria igual alguns professores, sacar, por exemplo, daria um bombom para essa pergunta. André, nós temos alguns cruzamentos da Receita Federal que é batata. Não sei aqui qual a relação que vocês têm com contabilidade, mas geralmente a grande maioria sempre já está trabalhando na área, né? Ou já entrou para o contábil, já acha algum estágio, já acha algum lugar para trabalhar. Contábeis não têm falta dessa demanda, né? Sempre tem gente empregada. E aí, o André, eu não vou mentir para você que não tem como mentir. Tem como mentir para o governo, sim. Ok? Tem. Não significa que é o certo, tá bom? Claro. Não significa que é o certo. A gente deve declarar todo o faturamento. Mas, se você faturou em cartão de crédito ou se você faturou Pix, ou seja, o seu cliente, André, o cliente da Maria, que abriu o CNPJ MEI aqui na Sala Mineira com os alunos da PUC, ela em 2024, a projeção de faturamento dela de 60 mil, ela só faturou em dinheiro. Nesse caso, infelizmente, ela consegue mentir para o governo. Mas se ela faturou em Pix ou em cartão, aí, o André, ela pode até mentir, mas ela vai cair. O governo vai mandar uma carta para ela, a Receita Federal vai mandar uma carta para ela dizendo: olha, lá em 2024,
você declarou um limite de 33.750, que é o permitido durante a proporcionalidade da abertura do ano, né, do MEI. Marcelo, quem que é essa mocinha linda, Marcelo? Essa aqui é meu maior patrimônio, olha só. É bastante. Essa aqui é a Maduzinha. Dá um oi pra turminha. Manu? Madu. Maduzinha. Oi, Maduzinha. Que honra ter você aqui. Desculpa, não queria te atrapalhar, cara. Sabe que ela Não, chegou mas de que eu quis roubar um beijinho pra me dar energia. claro, eu não podia deixar também de ressaltar essa princesa, né? Mas o André, falando para você, se ele faturou, se a Maria em 2024 faturou os 60 mil em Pix em cartão, aí, meu amigo, a Receita Federal vai enviar uma carta em até 5 anos avisando para ela: ó, o seu faturamento em 2024 foi de 60 mil. Logo, em 2024, em 2024 mesmo, você não poderia ser MEI. E ele retroage, ele te desenquadra de MEI e sua empresa vira uma microempresa ou EPP, o que for, né, da abertura até o período aí, até quando desde quando você na época que você recebeu essa notificação da Receita Federal. Entendi, Gabriel, mas você falou sobre desenquadro. Eu sei que agora há até um desenquadro automático do MEI quando parece que não se paga a guia do DAS, né? Aí quando vira o ano de exercício, há esse desenquadro automático. Esse desenquadro pelo declaração mentirosa ou ultrapassagem de limite, ele ocorre também de forma automática ou só após a declaração em até 5 anos da Receita Federal? Automática muitas vezes, sabe? Até por emissão de nota fiscal. Eu tive não, tem vários casos no escritório, viu, André? Que em novembro, por emissão de nota fiscal. Vamos imaginar que a pessoa aqui, vamos imaginar esse caso aqui, mês de agosto, ele já emitiu mais de 100 mil reais de nota. A Receita já faz o desenquadramento automático com efeito em janeiro desse ano. Entendi. Tá? E te passa a multa em até 5 anos, né? Notificação. Não. Se ela já fez o desenquadramento, a única coisa que você tem que fazer é repegar aquele seu faturamento durante esse ano, mensal, e recolher via uma microempresa, aí sim, não pelo regime do MEI, mas pelo regime do Simples Nacional. Aí já entram até mais obrigações, né? Aí já entram mais obrigações. Notem que, assim, perante o fisco, das obrigações, são duas obrigações: o pagamento do DAS e a declaração anual de faturamento perante o fisco. Tá ok? Para o MEI, para a empresa, uma microempresa do Simples Nacional, as obrigações são muito maiores. Joia? Gabriel, Bom, obrigado. Uma dúvida. Pois não, Lion. Diga, meu querido. Boa noite a todos, primeiramente. Uma vez desenquadrado, o MEI, ele pode se enquadrar novamente? Qual o processo para ele se reenquadrar novamente? Muito boa pergunta também. Quando o enquadramento ele é durante todo o ano e retratável durante aquele ano. Ok? Então, se você for desenquadrado este ano e no próximo ano você consegue fazer um novo pedido de opção, mas desde que esteja 100% regular. Ok? Até porque, uma vez, eu posso fazer o desenquadramento facultativo. Então, por exemplo, a Maria aqui, vamos imaginar que ela tem tudo para ser MEI durante 2024. Mas em 2025 ela faz o desenquadramento facultativo. Em 2026 ela pode pedir o enquadramento novamente. Mas a Receita Federal faz toda a varredura para ver se você não está devendo, se você
Tá tudo em dia. Aí você consegue fazer o enquadramento novamente. Mesmo se você tiver sido desenquadrado pela própria Receita Federal. Tá bom? Ok, obrigado. Agora, só tem um único detalhe. Quando a sua receita, durante o ano calendário, está até o sublimite do faturamento. Existe um sublimite que é 20% do faturamento. Nesse caso, ele pode faturar até 97.200. Por favor, se tiverem com a calculadora fácil aí, somem 20% de 81 mil. Salvo engano, é 97.200. Correto? O problema acho que é 97.200 mesmo. Eu vi, acho que hoje na Sala Mineira, que acho que era o limite mesmo de faturamento que pode ultrapassar. É isso. Aí é o seguinte, esse sublimite, se você durante o ano calendário, ultrapassou os 97.200, confirmado, tá? 97. Perfeito. Se você, durante esse ano calendário, foi até os 97.200, automaticamente, no próximo ano, você será desenquadrado. Aí, nesse caso, Lion, no próximo ano, não consegue pedir o enquadramento novamente. Ok? Essa é a exceção. Entendi. Tá bom? Então, nesse caso, ficaria apenas para 2026, caso se for essa condição. Ok. Ué, Gabriel, mas se ele está dentro do sublimite, ele vai até 97.200. Na virada do exercício, ele é desenquadrado mesmo dentro do sublimite? Porque o limite de faturamento é 81. Aí nós temos o sublimite de 20%. Até 20%, você pode continuar MEI durante o ano calendário. No próximo ano calendário, você desenquadra. Só que se você atingir o limite dos 20, superior aos 20%, ou seja, faturou mais de que 97.200 até agosto, por exemplo, você é desenquadrado em janeiro deste ano, automaticamente. Essa é a diferença. Aí, nesse caso, Lion, em janeiro de 2025, você consegue pedir um novo enquadramento. Entendi. Ficou claro? Obrigado. Muito boas perguntas, muito boas perguntas. Bom, e aí chegou o que é pago no nosso caso aí, no DAS, né? Que vence todo dia 20 de cada mês. 5% de INSS, a contribuição previdenciária. Sim, o MEI, ele recolhe INSS. Todo MEI está segurado pelo INSS, desde que pague suas guias, seus DAS em dia. Ok? Gabriel, mas então beleza, a minha esposa está grávida e abriu o MEI. Aí tem uma regra para a pessoa ter o benefício do licença maternidade, ele tem que ter aberto, ele tem que ter 10 meses de MEI. Ou seja, você tem que abrir o MEI um mês antes de engravidar. A mulher tem que abrir o MEI um mês antes de engravidar para conseguir ter o salário maternidade. Ok? Então, 5% de INSS que é recolhido. E aí o MEI ele consegue aposentar apenas por uma única modalidade no INSS, que é sobre aposentar por idade, não por tempo de contribuição. Tá? Uhum. E aí, se o MEI que foi aberto é um comércio, ele paga, junto com os 5% do INSS, R$ 1 de ICMS, que é o tributo de comércio. Agora, se for um MEI de serviço, ele vai pagar os 5% do INSS e vai pagar R$ 5 de ISS. Ok? Então, se for serviço, ele vai pagar R$ 75
R$ 5,60. Salário mínimo, 5% de salário mínimo, R$ 70,60. Então, serviço, R$ 70,60 mais R$ 5. Comércio, R$ 70,60 mais R$ 1. E se for os dois? O MEI pode ter serviço e comércio. Ele vai pagar R$ 76,60. Ficou claro? Sim. Marcelo, eu sei que a gente tem um tempo, né? A professora Josmara me passou aqui. Eu só vou passar para vocês aqui o que é vedado, né? Para o MEI. Aí, gente, vai lá, ó. Possuir mais de um estabelecimento. Então, no caso da Maria aqui, ela poderia ser MEI? Até poderia, se ela não faturasse aquele valor. Mas se ela possui mais de um estabelecimento, ela não consegue ser MEI. Se eu sou administrador de outra empresa, né? Se eu sou sócio, titular de uma outra empresa, não posso ser MEI também. Se eu constituir essa empresa em forma de startup, também não consigo ser MEI. Se eu tiver mais de um empregado, também não consigo. Ou se for cessão ou locação de mão de obra. Então, gente, nesse caso aqui, como eu falei que a Maria tinha uma funcionária, um funcionário e um estagiário, nesse caso também, o estagiário conta, né, como funcionário. Então, automaticamente, não só pelo limite de faturamento, mas também por ter mais de um funcionário, por ter em 2 estabelecimentos, ele não pode ser MEI. A Maria não conseguiria ser MEI. Até aí, entendemos? Sim. Sim, sim. Eu preciso de passar uma única informação que veio pelo André e veio pelo Lion também. A gente percebeu que os 20% do sublimite dá os 97.200, mas com o ano calendário completo, como se fosse o MEI constituído em janeiro, não é? No caso da Maria, qual que seria o sublimite dela? Tem que Seria ser 20% em 20% cima do. do limite restante, né? A gente então sabe que a Maria ela pode faturar 6.750 por 5 meses, 33.750. Então, o sublimite nós temos 6.750. mais 6.750, né? Então, se até 40.500 ela faturasse esse ano, ela continuaria MEI este ano, mas de 33.750 a 40.500, ela passaria de MEI, se desenquadraria, deixaria de ser MEI em janeiro de 2025. Mas no caso, se ela fatura os 60 mil, automaticamente ela é desenquadrada na abertura, que seria na data de hoje. Gabriel, posso tirar uma dúvida rapidamente nesse faturamento a mais? Eu estou à disposição. Eu estou preocupado com o tempo da aula. Tá, é bem rápida a dúvida. Você falou assim que quando Não preocupa com o tempo não, ultrapassam- Gabriel. Desculpa te então. interromper. A ideia que o Josmari queria é que desse tempo exatamente para interagir. Então, fica à vontade, Perfeito. tá? Então a gente fica até amanhã. Eu estou curtindo. Pode seguir. Perfeito. Então, estou à disposição, gente. Vamos lá. Quando tem esse subfaturamento de 20%, você disse que automaticamente no outro ano o MEI ele desenquadra desse regime tributário, certo? E até os 20%, né? Até os 20%. Então, exemplo, faturou 81 mil e mais 20%, 20%. Então, no próximo ano, no caso 24, eu sairia como MEI. Não ficaria mais como MEI. 2025. 2025, então aí 26, no caso, eu posso retornar como MEI novamente. Perfeito. Quem é que está falando? Felipe. Ô, Felipe. Ok. Beleza. É esse que era a dúvida? Era só para reforçar mesmo. Boa Acabou de noite, reforçar gente. para ver se eu não tô...
Alô, Beleza, tô me boa ouvindo? noite. Desculpa interromper. Boa noite, professores. Boa Boa noite, noite. colegas. Boa noite, doutor Gabriel. Eu queria entender também um pouco mais sobre esse sublimite e eu queria falar o que eu entendi para ver se é isso mesmo. É Estênio? Isso, sou eu, Fica Stênio. à vontade, Estênio. Então, o que acontece? Eu entendi que o MEI, ao faturar dentro do sublimite, ele não se desenquadraria. Ele teria que pagar, na verdade, uma guia complementar fora do Simples Nacional, mas manteria o seu enquadramento no ano seguinte. Foi isso que eu tinha entendido. Até pelas. Tem perguntas e respostas, né, que dentro do próprio sítio lá do MEI. Então, lendo aquilo lá, eu entendi, foi dessa forma. Eu não sei se está correto. E não seria desenquadrado caso ele, vamos supor, a pessoa faturou 85 mil, né, no ano calendário, né? Então, ele manteria o enquadramento no ano seguinte, mas pagaria uma guia suplementar tributado pelo Simples Nacional em cima dos, caso, 4 mil reais, né, que ele faturou acima do nível. Seria isso mesmo? O Stênio, existe a multa, mas a legislação é bem clara. Faturou mais do que 81 dentro do sublimite, desculpa, a próximo ano calendário é obrigatório o desenquadramento. Ok? Ok, ok. Aí, no caso, encaixaria como microempresa. Microempresa, exatamente. Tá. Bacana. Aí eu vou passar um pouquinho, já que eu tenho mais um pouquinho de tempo, eu vou passar até mais umas outras considerações, tá? Gabriel, Pois não. deixa eu ver se agora. Eu sempre aprendo com você. E deixa eu desenhar uma métrica para saber se realmente eu não tenho nenhum equívoco de lógica. Se você ultrapassa os seus 20%, ele te permite concluir o período, mas você paga sobre aqueles 20 que você excedeu. Bom, se você ultrapassou os 20, você foi até o 20, você pode concluir o período. Mas se você ultrapassou o 20, peraí. Esse ano você já vai ter que voltar. É como se você estivesse no limite de velocidade. Olha, eu vou. Seria exatamente esse o ponto. O Exatamente. 20%, ele não te pune hoje, mas ele te proíbe amanhã. O professor, é exatamente isso. Ok. O 20% é o que estabelece. Ou vamos lá, então até ou mais do. Então, o até 20%, ele te pune para o próximo ano. Até 20%, aí temos que observar. Ao caso da Maria aqui, o nosso 20% dá 40.500, correto? Então, 20% proporcional do que ela pode no ano. Exatamente, porque eu já vi colegas que, infelizmente, fizeram o planejamento tributário, mas se equivocaram porque o MEI foi aberto em fevereiro. Sabe? Então, não observou a data de abertura do MEI, então entendeu como se ele poderia, durante o ano, aquele ano calendário, para não ser desenquadrado no mesmo ano, entendeu que poderia faturar 97.200. Mas, como foi aberto em fevereiro, os 97.200 já tinha ultrapassado os 20%. Então, como ultrapassou os 20% pela proporcionalidade de fevereiro a dezembro, o desenquadramento foi durante o próprio ano. E aí foi muito complexo, porque quem é que pagou o imposto? O empresário não quis saber. Peraí, o erro foi seu. Sabe? Então é o seguinte, até 20% o desenquadramento é no próximo ano. E você paga uma multa. Na hora que você faz, Stênio, quando que sai essa multa? Quando você faz a declaração anual de faturamento.
faz a declaração, colocou ali o excesso dos 20%, aliás, o excesso, né, até 20%, já calcula a multa e já te fala, você tem a obrigação de ser desenquadrado a partir de janeiro. Ok? Agora, se ultrapassei os 20, desde do início, ou da abertura naquele ano calendário, ou do dia 1º de janeiro. Aí, gente, o que tem que fazer? Nesse caso específico, se eu ultrapassei os 20%, eu falo, gente, que eu tive no escritório, o MEI faturou 82 mil no ano seguinte. Ele teve que ser uma empresa, né, do microempresa, por causa de R$1.000. Tá? E pagou uma multa. Mas, aí como que eu faço? Eu tenho que pegar lá de janeiro. Geralmente, vocês podem, quem conseguir, quem estiver atendendo na sala mineira, tem que pegar fluxo de caixa. Aí você vai ver que o MEI não anota, ele não tem muito controle. Aí você tem que ir aos poucos, aí pega lá o extrato, soma a quantidade de Pix recebido. Aí você vai perceber, inclusive, que às vezes é até muito mais do que a gente tinha estimado no excesso dos 20%. Tá? Você pega o Pix, somou todos os. Pix é receita, gente. Inclusive, até para vocês, boteco. Não paga a conta, não recebe o Pix de todo mundo e paga a conta, não. Todo mundo faz o Pix para o estabelecimento, porque o Pix ali é receita. Outro detalhe, pagou, emprestou um dinheiro para um amigo. Não recebe um Pix de volta, não. Recebe um Pix de devolução. Ok? O Pix de devolução, a Receita não entende que aquele valor é uma receita para você. Então, temos a opção de receber, eu posso devolver. O Marcelo ali no dia, eu estava sem dinheiro, estava tomando uma cerveja. Ah, Gabriel, aqui. Então, me passou ali um Pix de R$100. Aí, no outro dia, eu fui lá, ao invés de fazer o Pix para ele, não. Eu vou lá e faço um Pix de devolução, tem uma outra opção, e o dinheiro, os R$100 chega para ele. E a Receita não entende que aquilo é uma receita que ele teve. Não, é uma devolução de um empréstimo que foi feito. Tá? E a Receita também não entende que aquele valor que ele me passou também é uma receita para mim. Ô, Gabriel. Pois não. Me deu uma outra dúvida aqui. Agora com relação aos bancos. Porque você falou assim... Antes de você jogar a dúvida, posso só acrescentar um comentário com o Gabriel rapidinho? Me permita. Só um minutinho, que eu acho que é relevante no contexto, para não perder. Eu fico vendo no mercado as pessoas acharem que, pela facilidade do Pix, ele é igual a dinheiro. Eu até brinco. Não tem almoço grátis. Se o governo fomentou, orientou e obrigou para que os bancos tivessem o Pix sem tarifa, teve exclusivamente como objetivo fazer rastro do dinheiro. E eu já vi contribuinte que chegou para mim com um papelzinho da Receita Federal com colunas, escrito assim, olha, cartão de crédito, Pix, débito, total. E você falou que faturou outro total. Um relatório estruturado com a diferença. Então, assim... Aí alguém fala, alguém já poderia retrucar assim, mas eu trabalho, tem 3 anos que eu trabalho assim e nunca fui pego. Ok, a Receita não tem braço para todo mundo, mas a informação ela tem. Ela não te pegou porque ela não quis. E até porque ela tem 5 anos, né, professor? Para te pegar. Ainda tem isso. Tem isso. Ok, desculpa ter atrapalhado a pergunta, mas eu achei que era pertinente encaixar essa informação para o conhecimento geral da classe. E assim, é interessante, professor, que quando ela já vem ali, quando ela já sabe aqui do seu faturamento, ela realmente já vem o seguinte, eu sei quanto que você declarou e eu sei quanto que você faturou. A diferença está aqui e a conta está aqui. Já te manda a conta.
É desse jeito, né? E aí, geralmente, se for em 5 anos, vem multa, correção e vem tudo, né? Multa, juros. Mas o André, vamos lá. Sim. Então, o senhor até havia falado que tem gente que consegue mentir porque recebe uma parte em dinheiro. Você usou até o exemplo da Maria aí em receber esses 60 mil em dinheiro. Porém, os bancos têm que enviar a obrigação acessória. Então, a Maria é impossível que ela vai receber 60 mil reais e vai deixar debaixo do colchão. Ela vai jogar na conta. Como que fica o IRPF nesse caso aí? Há algum cruzamento, lógico, da receita do IRPF com o MEI, alguma coisa? Porque eu não vejo muita coisa falarem muito sobre a sonegação do imposto de renda da pessoa física e da ultrapassagem do teto de gasto. Porque a maioria das pessoas ultrapassam o teto de gasto da PF, né? O meu amigo, gente, vocês estão. Eu cliquei no negócio aqui que. Tá vindo a apresentação do slide normal, tá tudo certo? Tá você e o slide. Ah, tá aí o slide. Ah, tá joia. Eu não sei o que aconteceu aqui. Acho que eu cliquei em alguma coisa aqui que. Bom, enfim. Acho que você tem que ir em exibição, professor. Exibição? O professor Marcelo pode me ajudar aqui. Acho que exibição. Será que eu descompartilho e compartilho? Ah, aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. É porque eu já sei o que é. Agora voltou ao normal, né? Agora voltou. Beleza. Bom, o André, você pode repetir sua pergunta, por favor? Claro. Eu falei sobre um exemplo que você usou da possibilidade da sonegação de imposto por parte da Maria aí dos 60 mil reais. Se ela faturasse, por exemplo, em dinheiro. É impossível, pelo menos eu acho, porque tem doido para tudo, que ela deixe 60 mil reais numa maleta dentro de casa. Ela vai levar para o banco. O banco é obrigado a enviar todos os meses uma declaração acessória com os dados de todos os correntistas. Como que fica a parte da sonegação do IRPF nessa situação? Porque a maioria das pessoas hoje, elas ultrapassam o teto da pessoa física. Né? A gente, tranquilamente, só o que a gente compra em cartão de crédito e paga toda hora, a gente ultrapassa. Como que fica a situação do IRPF? E há por parte da Receita algum tipo de cruzamento de dados do titular do CNPJ MEI quando a pessoa deposita esse dinheiro no banco para ela descobrir, não? Hoje, uma das principais malhas da Receita Estadual é o cruzamento da conta pessoa física com a conta pessoa jurídica de quem é MEI, tá? Então, ali, ele percebe, por exemplo, você está aqui faturando cartão e Pix até 6.750 na sua conta pessoa jurídica, mas eu estou vendo que está tendo depósitos na sua conta pessoa física. Ele vai te chamar para justificar. Ok? Com o mesmo prazo de 5 anos também, não? O mesmo para 5 anos. Agora eu quero te chamar uma atenção, André. Quando é que começou o Pix? Tá lembrado? Foi em 2021, né? 20, não? Na pandemia? 20, 21, não é isso? Conta 5 anos aí. Conta 5 anos aí. Quando é que vai ter gente caindo na malha, hein? Muito serviço pra gente, final de 24, 25, viu? Muito serviço pra gente, tá? Porque o pessoal recebe, não dá nada, não dá nada. Entendeu? É só fazer a pergunta, quando que começou o Pix? Ou quando que você começou a receber Pix? Essa é a pergunta. Ok? A gente vai quase estar se formando já, vai com a pilha de trabalho. É isso mesmo. Hoje eu fiquei mais de 1 hora para convencer. Até o minuto, olha, se você precisar de uma coisa, se você quiser, faz de sua forma. Para convencer o rapaz que ele falou assim, não vou faturar na minha conta pessoa jurídica porque eu não quero pagar imposto. Meu amigo, mas a sua conta pessoa física é pior. A tributação é muito maior. Depende, vai pagar 27,5%.
E o teto é menor, né? É isso. Então, aí eu desenhei, mostrei, fiz conta. Mas o negócio dele é que ele, pessoa jurídica para ele é assim, é imposto, tudo mais. Meu caro, mas olha aqui, mas isso não vai cair. Aí eu fui mostrando com jeitinho. Aí ele entendeu, sim, que. Mas mesmo assim, mas e se for na conta do meu primo? Mas você só vai mudar a responsabilidade. Você não está prejudicando seu CPF, você vai estar prejudicando o CPF do seu primo. E depois? E esse dinheiro ele vai te devolver? Não é? Então é isso. Tá? É a pergunta que eu Gabriel, faço. Oi. O governo ele facilitou a vida das pessoas em fazer o Pix, né? De dinheiro, evitar dinheiro, cartão, tudo. E muita gente fala assim, facilitou fazer Pix, mas esquece que o governo tá só de olho no que tá movimentando, né? Como disse o professor Marcelo, né? Não tem almoço grátis. Não tem. Aí o governo tá de olho, igual criança pequena quando o pai solta, né? Acho que não tá vendo nada, mas tá só de olho, né? Nos Pix Gabriel. altíssimos que as pessoas fazem. Exatamente. Mas na questão ainda da tributação, eu sei que quando a pessoa é MEI, por meio de escrituração contábil, contrato profissional contábil para poder abrir e tomar conta da conta dele, parece que a declaração do MEI já basta. Então você não tem uma segunda tributação da IRPF. Agora, e se ele abrir sozinho? Eu sei que eu vi um vídeo antes que já tem lá no material de apoio da tarefa do MEI, aí o contador explicou que você tem que fazer uma conta lá, só que não ficou muito claro. Se eu puder explicar sobre. Olha, eu vou ser muito franco. A hora que eu abri meu celular aqui e eu perdi o início da sua pergunta. Tudo bem, eu faço. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, eu vi num vídeo que a gente já tem de material de apoio para uma tarefa dentro da faculdade, que se o MEI ele faz o processo de abertura do CNPJ por meio da escrituração contábil, então com o profissional contábil, ele não declara o dinheiro na PF. Ele não faz uma segunda tributação, uma segunda declaração. Mas se ele não faz assim por meio com o contador, né, por meio de escrituração, tem uma conta que se faz ali sobre o lucro, esqueci o nome, mas está lá no vídeo. Aí você pode explicar um pouquinho sobre acerca disso, da segunda tributação da IRPF? André, eu queria te ter como aluno. Que perguntas Obrigado. boas. Isso aí, essa legislação, ela não é só para MEI, tá? Toda empresa que tem a contabilidade regular, ou seja, que tem a comprovação da escrituração contábil, emite balanço patrimonial, que, né, todas as outras demonstrações. Toda essa empresa, ela tem a isenção aí nesse caso, André, não é sobre o faturamento, é a isenção da distribuição de lucros quando ultrapassa a alíquota de presunção. Ok? Então, que aí você vai olhar lá, é uma aula para isso, mas né, se for serviço, 32%, se for comércio, 8%, aí você deduz as despesas e tudo mais, achou? Aí é o seguinte, quero só te passar o seguinte. Hoje, arredondando, vamos imaginar que em 2024 a isenção de imposto de renda pessoa física é R$32 mil. Mas, se no final de 2024 entendeu-se, se o MEI apurou-se um lucro de R$35 mil. Se ele não tem contabilidade regular, ele vai pagar o tributo do valor superior à isenção, ok? Mas se ele tem a contabilidade regular, ele não vai pagar nenhum tributo nessa distribuição. Então, basicamente isso. Indiferente de atingir o limite da alíquota de presunção, se a contabilidade regular ele não paga IRPF. Ele vai ser isento no IRPF. Obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida até aí? Tem uma mão levantada?
Então vamos seguir. Aqui, gente, vamos lá, cadê o slide? Está aqui. Então, essas aqui são as vedações. Aí a gente precisa de passar também para um outro que é muito pouco explorado, mas são muitos aí no Brasil, que é o MEI caminhoneiro, né? O MEI caminhoneiro ele é igual, mas diferente, né? O que diferencia dele? A receita bruta e as atividades. Gente, importante passar. No MEI, sem ser o caminhoneiro, existe uma relação de atividades que a gente consegue achar no GovBR, em vários sites, a gente consegue saber quais atividades que podem ser MEI, não é? Então, tem atividades que são permitidas. Boa noite. Boa noite. Opa, desculpa, eu estava tentando falar, meu microfone não estava ativado. Perfeito. Quem é? Eu levantei a mão, professor Gabriel, só para tirar uma dúvida do caso que o André trouxe, quando tem a questão da venda do imóvel. Sim, vamos lá. Rapidinho. Eu me interessei porque o MEI ele entra com um imóvel como patrimônio para a empresa, né? Para caso tenha aqui a questão de responder, né, pelas dívidas, obrigações da empresa. No caso, ele é solidário, né? O patrimônio pessoa física é solidário ao patrimônio pessoa jurídica. Certo. Então, quando ele vende tudo certinho. Ele faz o contrato de compra e venda do imóvel que é dele, venda para um comprador, faz a baixa da matrícula e passa o dinheiro para uma conta física que ele tenha em algum banco, né? Não a conta que ele tem como MEI. Isso não gera um problema? Peraí. Quem está falando? É o Pedro. Pedro. Eu quero entender o seguinte. Você falou que deu baixa na matrícula. Eu não consegui entender mais o seu exemplo. Ele usa o imóvel. É numa situação em que ele usa o imóvel como para ter o capital. Ele entrou como imóvel para constituir a empresa. Social. Certo. Uhum. Quando ele faz isso, tecnicamente, esse imóvel passa a ser da MEI e não da PF, certo? É um capital social do CNPJ, sim. Sim. E aí, quando ele faz a venda, ele vende esse imóvel e passa o dinheiro para uma conta de titularidade dele, só que na pessoa física. Quando ele faz a venda do CNPJ ou do imóvel? Do imóvel. Certo, ele vendeu o imóvel que estava no capital social daquele mês. Isso. O certo é ele fazer a baixa e o dinheiro ir para uma conta da MEI, certo? Para ele fazer toda a baixa, todo o fluxo de caixa, todo o processo de caixa ali. Se ele passar para uma pessoa física, tá errado. Tá errado. Porque é uma situação em que o cara fez alguma coisa ilegal, a justiça veio e quer fazer o processo de tomada, né, para penhora. Eu não sei se é esse o termo correto, né? Mas é para fazer a obrigação da dívida. Certo. O certo é ele fazer tudo dentro da MEI. Princípio da entidade. Uhum. Os valores do CNPJ, não didaticamente falando, né? E o que é do sócio, patrimônio do sócio pertence ao sócio, patrimônio da empresa pertence à empresa. Então, se o MEI tem integralização de capital em bens, aquele bem que era de integralização de capital, se foi vendido, aquele valor entra como dinheiro para o CNPJ. Certo. Ok? Não, entendido. Mas a questão mesmo é o problema de o empresário, né, colocou o imóvel no capital, né, ele entrou com esse imóvel no capital e na hora que ele fez a venda, ele pediu para o comprador pagar numa conta de pessoa física dele, né, mesmo CPF que o dele, mas não uma conta da MEI. E aí, teve alguma notificação, é isso? É um caso que você viu? Não, é mais uma dúvida agora que surgiu. Esse caso a gente precisa de estudar um pouquinho mais para saber né, os pós e contra, mas existe, gente, perguntas e respostas da Receita Federal, que inclusive foi esse mês, uma funcionária minha, eu conversando com ela, a gente
teve uma discussão muito interessante. No Perguntas e Respostas da Receita Federal, pergunta-se, MEI precisa de ter uma conta pessoa jurídica? A própria Receita Federal fala que o MEI não precisa de ter uma conta pessoa jurídica. Então, nesse sentido, se o valor foi por conta pessoa física, podemos entender que também não é algo tão errado, mas eu precisaria de estudar um pouquinho mais. Não, tranquilo. É que há 5 anos atrás eu trabalhava na Bradesco Consórcio, na parte de contratação de imóveis, e era a parte de fazer os pagamentos, né? Quando de carta contemplada e tudo mais. E tem uma regra bem rígida sobre isso, de se na matrícula tá que é de uma pessoa física, vai pagar para essa pessoa física. Se é uma pessoa PJ, pagará por uma conta um CNPJ, né? E já teve várias apelações. Ah, não, paga para fulano, que fulano é o sócio, não sei o quê. Não. Não pode. Para minimizar o risco do próprio banco, eles não fazem isso. Então, é uma dúvida que surgiu agora da situação. Mas, via de regra, o ideal seria devolver, né, fazer o dinheiro, o recebimento na conta pessoa jurídica, tá? Uhum. Nós temos muitas mãos levantadas. Vamos lá. Valeu, professor. Posso acrescentar um ponto nessa questão? Só um pontinho bem rápido. E eu já fiz uma consulta na Receita Federal a respeito disso e a resposta foi parecida dessa que você obteve. Para a Receita Federal, a conta da pessoa física responsável do MEI, basta. Basta como lastro. Entendeu? Então, ou seja, se você for pagar uma MEI, paga para a pessoa física responsável pela MEI, isso não é um problema. O que a gente vê são alguns fornecedores não abrirem mão de pagar para o CNPJ. Aí a pessoa precisa ter uma conta. Exatamente. Mas no caso específico do MEI, né? Para usou outro tipo de empresa, aí sim. No caso específico do MEI, estou falando do MEI. Exatamente. Mas porque eu evito falar a situação de ter contra a pessoa física, sabe, Marcelo? Isso é muito meu, né? Porque a gente já tem o MEI, vamos separar para uma conta pessoa jurídica, não é? Mas no caso do MEI, a conta pessoa física já basta como lastro, tá certíssimo. Quem é o primeiro aí com a mão levantada? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Laís aqui. A minha pergunta, ela volta um pouquinho, né, lá sobre o enquadramento e o desenquadramento do MEI. Né? Uma vez que a pessoa extrapola ali o limite, que ele vai ser desenquadrado, né? Digamos que isso aconteça agora em 2024, então você explicou que ele passa, lá em 2026 ele pode pedir enquadramento de novo, certo? Esse ano de 2025, né, que ele foi desenquadrado do MEI, está em um novo regime, ele precisa estar obedecendo esses limites do MEI de faturamento para solicitar um enquadramento em 2026 ou não? Basta que lá em 2026, quando ele pedir para se enquadrar, ele obedeça aos limites para não sair de novo. Exato. Ele só não pode ter nenhuma inadimplência, ele tem que estar extremamente regular perante a Receita Federal. Correto? Aí a gente, em janeiro, o período de pedido de opção é durante o mês de janeiro. No mês de janeiro você pede o enquadramento e ok. Aí vai em 2026, aí vai obedecer todas as informações de MEI. Mas em 2025 vale uma microempresa. Está valendo o que é permitido em microempresa, EPP. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Aline, acho que é a segunda. Gabriel. Pois não. Eu tenho uma dúvida. A gente tem percebido que várias pessoas têm realizado a abertura do CNPJ como MEI com o interesse de fazer o pagamento da DAS mensalmente para conseguir se aposentar futuramente. Certo. O fato da pessoa ter aberto esse CNPJ sem exercer nenhuma atividade e fazer as declarações anuais zeradas, isso tem algum impacto com relação
ao INSS, à Receita Federal, quando a pessoa tem o interesse de receber algum benefício perante o INSS? Existe ainda muita gente que recolhe, abre o mês simplesmente para fazer o recolhimento previdenciário, não é? E ali poder aposentar lá na frente. Mas eu falo o seguinte: se a pessoa está ciente de todas as obrigações que precisa, e ali vai fazer a declaração anual certinho, vai recolher as guias, né, o valor previdenciário, tudo, ok. Mas existem outras formas de recolhimento previdenciário para baixa renda que não precisa de ter um MEI. Tá? Mas não tem nenhum problema. Você mantendo o seu CNPJ, entregando a declaração anual de faturamento e também efetuando a guia, o pagamento da guia no mês certo, na data certa, a Receita não vai querer saber por que você está com faturamento zerado, não. Obrigada. Okay? Próximo. Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para o Theo, porque ele disse que o chat dele não quer abrir. Ele perguntou se você pode montar um balancete de exemplo, porque ele está com bastante dúvida sobre a interpretação para a montagem do balancete do caso da Luísa. Não, peraí. Aí, desculpa interromper, porque aí já é uma... são duas propostas diferentes, são duas frentes diferentes. Uma frente são as atividades do projeto, onde a gente tem o caso Luísa, onde depois eu ajudo. E a outro seria a nossa orientação, nossa explanação, nossa palestra brilhante que está acontecendo aqui. Sim. Entendi, mas eu acho que ele pediu foi para o professor mesmo, que ele escreveu aqui professor. Tá. Então, deixa eu ver para ele. Qual o professor da disciplina dele? Porque são 3 professores, Sérgio, Osmar e Marcelo. Pede, por gentileza, para ele mandar uma mensagem no Canvas para o professor. Pode ser? Pode, vou falar para ele. Porque o Gabriel agora, coitado, ele não tem... Isso é um problema que ele não tem nenhuma gestão. Ele não pode ajudá-lo. Se precisar, pode me chamar no privado, que não vai ser também. Lógico, tem os professores, mas eu vou ter maior prazer de auxiliar também, viu? Deixa eu acrescentar rapidinho. O grupo de WhatsApp. Gente, peraí, por favor. Eu acho que tem muitos microfones abertos. Vamos só porque eu acho que o Gabriel não atende ninguém. Gabriel, segue aí o fluxo. Acho que agora deu certo. Aí a gente conseguiu, então, responder a dúvida de uma pessoa que estava com dificuldade, que o professor Marcelo agora já direcionou essa dúvida, né? Que é referente ao balancete, famoso caso da Luísa. É isso? Famosa Luísa aí, do salão de beleza, né? Agora, então, nós vamos para a próxima dúvida. Quem é? A Stephanie? José. Fabi, eu esqueci de baixar a mão. Tudo bem. Então é a Stephanie agora. É isso? Não, eu acabei de responder que eu tinha esquecido de abaixar. Perfeito. Então, acho que sou eu, Gabriel. Vai lá. Cauê. Opa, boa noite. Boa noite. Tenho duas questões. A primeira é só para contribuir aí na fala do colega, que ele falou a respeito do imóvel, né? Integralizado aí no capital social do MEI, né? Eu acho assim que seria até, de certa forma, muito desvantajoso para a empresa, para ele, né, colocar na pessoa física esse dinheiro, porque ele poderia pagar um imposto muito maior, né? Como a gente já vem discutindo aqui, né? Por exemplo, a gente sabe que na declaração de imposto de renda, né, no imposto de renda pessoa física, a Receita pode tributar ele sobre o ganho de capital, né? Em relação a esse imóvel, né? Que provavelmente pode ser até maior, né? Na pessoa física, né?
Eu não Sim. sei como é que funciona no MEI, né? Caso em relação à venda, se vai haver algum tipo de tributação para o MEI, mas eu creio que na pessoa física, eu acho que tem, né, esse impacto, né, da tributação, né? Mas, Cauê, como o professor Marcelo até colaborou, exclusivamente para o MEI. Se for depositado na conta pessoa física, não vai impactar. Agora, ganho de capital à parte. Né? Teria que ver o valor do imóvel, o valor que foi vendido, ok? Mas para a questão da transferência específico para o MEI, o nome, o ser depositado na conta pessoa física não vai interferir tanto. Não faz diferença, né? Para o MEI, né? Exato. Vai impactar só lá no ganho de capital, lá na pessoa física dele, né? Exato. Tá correto. Aí outra dúvida aqui, professor. Deixa eu fazer uma observação. Desculpa de novo, é só para a gente interagir. É bom que eu observe que uma coisa é o pagamento para a pessoa física, a outra coisa é a emissão de nota emitido da pessoa jurídica. Então, eu estou considerando, né, o processo normal, onde o MEI presta um serviço, no caso, emite a nota fiscal da empresa dele, o CNPJ. O que ocorre é apenas o pagamento na pessoa física. Exatamente. Então, é bom deixar isso claro, porque senão pode. Eu construí a história baseado no processo sendo construído dessa forma. Entendi. A outra dúvida, professor, é em relação a essa questão do sublimite, né, de 20%. Eu só queria ver se eu entendi. Quando o MEI ultrapassa os 20%, né, ele é desenquadrado a partir do momento em que ele faz a abertura da empresa, né? Então, digamos, por exemplo, no caso da Maria, né? Ela abriu o empreendimento dela em agosto. Digamos que ela tenha ultrapassado os 20%, né? Então, o desenquadramento dela vai começar a partir do mês de agosto, no caso, né? Não é do mês de janeiro, né? É a partir da data da abertura da empresa, não é isso? Nesse caso da Maria, sim, vai ser a partir de agosto. Mas se vamos imaginar que tem um MEI que foi aberto em 2019, e em 2024, no mês de agosto, ele já ultrapassou os 97.200. Vai ser desenquadrado a partir de janeiro deste ano. É sempre no ano calendário onde houve o excesso dos 20%. Entendi. Obrigado. Ok? Mais alguém? Gostando dessa turma, viu, Marcelo? Muito bom. Bom, então, vamos lá. MEI caminhoneiro. Se não me engano, há 2 ou 3 anos, né, temos a legislação criou o MEI caminhoneiro, onde é igual, mas diferente ao MEI normal, né? Tem praticamente as mesmas considerações, o que muda o limite anual de faturamento, que é de R$ 251.600 ano, ou proporcional, já não é 6.750. Pegar os 251.600, dividir por 12, R$ 20.966,67. Como que fica o tributo do MEI caminhoneiro? Muda também. A contribuição previdenciária não é mais só 5%, né, devido também ao permitido de faturamento, que é mais do que 81 mil anos. Nós temos aí a contribuição previdenciária de 12%, e para alguns casos de quinais do meio caminhoneiro, transporte intermunicipal e interestadual, vai incidir o ICMS, R$ 1. Transportes municipais, incidirá o ISSQN,
R$ todos os tipos de transporte, o ICMS e o ISS-QN, mais o INSS, ok? Quais são as atividades permitidas para o MEI caminhoneiro? Nós temos, então, 1, 2, 3, 4 né, atividades. Transporte autônomo de carga municipal, transporte autônomo de carga intermunicipal, interestadual ou internacional, ICMS, transporte autônomo de carga produtos perigosos, ICMS, transporte autônomo de carga mudança, ISS, o de cima ISS, ok? Bom, e aí a gente chega esses slides aqui que são o que a gente já falou, do desenquadramento. Professor? Pois não? Desculpa, eu estou com a mão levantada, mas eu não sei qual a ordem. Voltando para o caminhoneiro, eu Sim. tenho uma dúvida. Eu tenho uma empresa, eu sempre contrato caminhoneiros avulsos. É bem recorrente nenhum deles utilizarem do MEI. Uma pergunta. Minha razão social é... a minha tributação é empresa normal, certo? Débito e crédito ou simples Lucro nacional? real, lucro real. Tá. Isso. O que ocorre? Eu recebo um desses caminhoneiros e vamos dizer que por segurança da carga eu peço a nota fiscal dele. A minha tributação quanto a ele fica como se for um transporte interestadual. Porque se eu não recebo a nota fiscal da prestação de serviço, eu não tributo. Não é? Eu não pago. Bom, vamos lá. Você, então, é uma transportadora e você agrega ou você contrata esse MEI para fazer o transporte? É uma dúvida no qual eu não faço, mas se amanhã eu for fazer, eu sou uma empresa que vende um tipo de mercadoria e sempre utilizo de caminhoneiros avulsos para transportar a carga do sul-sudeste para a Bahia. Certo. Este caminhoneiro me entregando uma nota fiscal como MEI, a minha tributação fica como? Porque a tributação dele é fixa, não é? Certo, uhum. E a minha tributação de um MEI para o lucro real, no caso? Você está falando para créditos, para tudo, para essas informações, Para né? pagamento, eu pago, exato. Não, o pagamento vai ser o valor que da nota fiscal emitida, do conhecimento de Vai transporte. tributar normal. Normalmente. Agora, como que você vai utilizar aquilo na sua empresa, aí nós teremos que fazer um estudo mais detalhado. Entendi. Tá? Mas Nessa tributação minha, por ele ter uma exceção como MEI, em regras específicas, não mudaria em nada. Eu não estou entendendo o que é essa tributação. O pagamento meu mesmo como empresa. Não, eu pagaria normal como prestador de serviço qualquer. Exatamente. Você paga. Até eu mesmo. Vamos imaginar se eu contratei a Maria, independente de ser MEI caminhoneiro ou não. Agora eu consegui entender a sua pergunta. Tá? Quem é que está falando? Laís, agora eu consegui entender a sua pergunta. Se eu contratei a Maria, e mesmo ela pagando o valor que paga, que é o tributo fixo, vamos dizer assim, de 1%, de R$1 de ICMS ou de R$5 de ISS, o que for, o valor que eu vou pagar é o valor que ele vai emitir nota e pronto. A mesma coisa você, contratou que é o MEI autônomo, ele vai emitir um conhecimento de transporte para você, vai emitir todos os documentos fiscais e você vai pagar sobre aquele valor contratado, combinado. Entendi. Ok? Aí você só tem que observar, porque empresas de lucro real, existem situações onde que, por exemplo, se você estiver contratando alguma outra transportadora que seja do mesmo regime, que seja débito e crédito e tal, você vai ter crédito, você consegue ter aproveitamentos e tudo mais, tá? Aí precisa de ser estudado, tá bem? Mas em questão do pagamento é o valor que foi o combinado e do conhecimento de transporte ou do documento fiscal que o MEI te apresentar. Tá, tranquilo, então. Obrigada. Por nada. Próximo. É a Laís?
A Laís foi agora, né? Acabamos? Do MEI? É a Júlia Souza. Júlia, então vamos lá, Júlia. Oi, boa noite. Oi. Eu tenho uma dúvida. Se o caminhoneiro ele for de uma empresa que ele não é titular, ele poderia ser MEI? Ele é de Teria uma. alguma possibilidade? Eu não entendi. Se ele é de uma empresa. Não, se ele não for de uma empresa, ele é de uma empresa, ele é um empregado, só que ele não é titular dessa empresa. Tem alguma possibilidade dele ser MEI? Sim, uma pessoa que é seletista, ele consegue também ter um MEI, não tem nenhum problema. Ele não pode ser administrador de empresa, sócio de empresa ou ter outra empresa individual no nome dele. Ah, sim. Não, entendi então. Obrigada, Ok? viu? Por nada. Próximo. Professor, tem uma dúvida em relação ao MEI caminhoneiro. Frente à receita, essa pessoa ela tem que comprovar possuir automóvel, e como é que fica essa comprovação? Se é pelo documento do automóvel, se é pelo... Olha, existem várias hipóteses, inclusive, até mesmo para você legalizar, você precisa de ter algumas licenças e tudo mais. Mas eu mesmo, sendo MEI caminhoneiro, posso pegar o seu caminhão e trabalhar com o seu caminhão. Tá? Eu não preciso de comprovar que o caminhão é de minha propriedade. Então ele só tem que comprovar que há um caminhão em devido estado de utilização, com a documentação em dia. Exatamente. Exatamente. O caminhão licenciado, tudo certo, mas eu não preciso de ser meu. Sim. Até porque existem muitas pessoas aí que têm 1, 2, 3 caminhões e colocam um MEI para rodar num daqueles caminhões. E aí ele passa um valor e ele tem aquela outra renda também. Ok? Ok, obrigado. Próximo. Por nada. Acho que sou eu, Felipe. Aí está com a mão levantada, não sei se ela já perguntou. Gabriel, você respondendo as dúvidas aqui, você pode finalizar, tá? Tá, aí eu só passo para um outro slide e a gente finaliza, tá bom? Tá, Gabriel, só tiver uma dúvida, né? Que eu estudei um pouco sobre essa parte do MEI e dentro dessa parte do MEI caminhoneiro, que um dos casos que né, pode ocorrer até um problema para outra empresa é quando o MEI ele não pode ter subordinação igual um funcionário de uma empresa normal, cumprir horários, obrigações com hora de almoço, enfim, todas as obrigações que o funcionário tem. Ele não pode ser subordinado a um chefe, um gerente, enfim. No caso do MEI caminhoneiro que você acabou de exemplificar para a gente, né? Então, eu posso ser um MEI caminhoneiro, não tenho caminhão, mas eu vou prestar um serviço para uma transportadora dirigindo o caminhão dele. De alguma forma, isso não pode ser considerado como se fosse um vínculo empregatício? Não, eu posso fazer um Porque contrato esse de caminhoneiro tem que pegar locação. o caminhão, tem que rodar tantas horas por dia. Mas eu posso fazer um contrato de locação com daquele caminhão. Que eu fiquei em dúvida, que me veio essa dúvida porque eu lembro que eu vi sobre isso, né? De não pode ter uma, né, então, as mesmas responsabilidades de um funcionário CLT comum, vamos dizer Exato. assim, né? Mas você concorda que se eu for o dono do caminhão, ou se o Marcelo me emprestou o caminhão dele, eu vou ter que seguir as normas para rodar na BR? Sim. Correto. Eu posso alugar um caminhão de uma empresa que tem uma frota de caminhões. E ali trabalhar com o MEI por minha conta. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Você é dono de uma transportadora, tem um caminhão e quer me contratar como MEI. Aí, no caso, é bom ter um contratinho especificado para não ter nenhum tipo de perigo. Eu ter algum vínculo empregatício, alguma coisa que pode relacionar o vínculo empregatício com a sua transportadora. Exato. Exatamente. Bacana. Eu acho que esse é um assunto interessante, porque muitas vezes
Eu acho que, pelo que eu estava estudando a respeito sobre o MEI, né, tem muita gente que acha que se eu vou ser mandado embora da minha empresa, da empresa que eu trabalho, vou abrir o MEI e trabalhar como MEI para o meu empregador, antigo empregador, vamos dizer assim, né? Consequentemente, você está tendo um trabalho que é considerado um vínculo empregatício novamente, né? Isso pode dar problema. Eu não sei se para o MEI pode dar algum problema, mas eu sei que para a empresa contratante pode dar problema, né? Despersonificação do CNPJ, né? A despejotização. Existem muitos aspectos jurídicos, né? Habitualidade, pessoalidade, né? Subordinação e tudo mais. Mas aí, cada caso vai ser um caso, tá? Quem é que está falando? Felipe? Tá ok? Posso fazer um ponto nisso também? Permita? Claro, professor. Não é o Por MEI. favor, professor. O MEI, eu vejo isso está muito normal. As pessoas, assim, um pouco receio de contratar o MEI porque acha que vai criar algum vínculo empregatício. Não é o MEI que vai determinar isso. Você pode contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, um terceiro, uma construtora, e a pessoa pode pleitear uma indenização porque caiu do telhado até na sua casa, por exemplo. Estou dando exemplo assim, estou sendo um pouco extremista. Mas a gente vê pessoas que são terceirizadas, não estou falando de MEI, pessoas terceirizadas trabalhando em hospitais, trabalhando em siderúrgicas, trabalhando em que não são MEIs, são outras empresas, pessoas são terceirizadas e pleiteiam uma equiparação salarial, alguma coisa, um vínculo empregatício com a empresa só por estar no mesmo ambiente, por exercer atividades sob uma gestão e similar. Então, não é o MEI que cria o risco, é a gestão da pessoa. É só tratando isso. Então, você pode pegar um motorista por aplicativo, ele é MEI. E você pode contratar o motorista, o MEI, para trabalhar na sua empresa, que é motorista, e você ter 3 motoristas, um é MEI e 2 são CLT. Talvez esse cara vai pleitear vínculo empregatício, mas não porque ele era MEI, porque ele estava dentro da sua empresa fazendo coisas que seus colaboradores faziam. Entendeu o ponto? Sim. Então, não vamos vincular o MEI ao risco, e sim a gestão do recurso, que pode ser MEI ou pode ser uma empresa terceirizada grande. Exatamente. Bacana. Respondi? O ônus é completamente do empregador, né, nesse caso. Vamos lá, não entendi. O ônus aí, o problema, ele se estende diretamente para o empregador. Se uma empresa contrata o MEI e exige dela um tipo de carga horária, um tipo de rotina, como um CLT, se o empregado, por exemplo, quebrar o contrato, meter o pé e quiser colocar na justiça, a empresa tem, por exemplo, pagar uma indenização dele como se fosse CLT acrescida de uma série de coisas jurídicas aí, né? Mas não foi porque ele é MEI, foi porque a empresa não fez gestão. Exatamente. Isso, exatamente. Sim, eu queria o explicar ônus dessa forma. Sim, o ônus é do empregador. Do gestor. O André exemplificou melhor o que eu queria dizer, e ficou bem claro agora. Perfeito. E o professor Marcelo também ajudou, né, a gestão da empresa contratante, no caso. Senhores, então eu vou passando aqui. Mais alguma dúvida? Eu tenho dúvida só na sucessão, professor. A sucessão do MEI, os herdeiros precisam dar baixa no MEI, solicitar pensão, em qualquer situação tem direito à pensão, ou tem um período mínimo de contribuição? Aí essa sua Já é muito dúvida, específico, né? mas eu preciso de pesquisar um pouquinho mais. Mas assim, tranquilo. em questão previdenciária, a gente tem que atender a legislação previdenciária, tem que saber, né, questão... Eu pergunto porque tem período mínimo para a gestante, como o senhor mencionou anteriormente. E no caso da sucessão, tem um período mínimo de contribuição, porque no caso do seletista tem. E no MEI eu não saberia. Mas pode ser para uma outra oportunidade. Eu sei que é o seguinte, geralmente pede-se a contribuição para efeitos até de aposentadoria e questão de idade, pede-se uma contribuição de 15 anos, salvo engano.
tá? Então, nós precisamos de estudar. Eu posso estudar e Não, passar essa tranquilo, resposta para você. O Marcelo te passa essa resposta. Tá bem? tranquilo, combinado. Só uma outra pergunta bem rápida. Quando o senhor fala que Mas já nesse estou colocando uma coisa no chat para você, tá? Tá, quando o senhor fala que o ônus é do empregador, nesse último caso tratado pelo colega, a que tipo de ônus o senhor se refere? O ônus da prova ou o ônus da obrigação de informar a obrigatoriedade do trabalho ou não? O que eles estavam falando é que, no caso, já houve até o processo, né? Já foi ajuizada a Aí, ação e tudo nesse mais. caso, o ônus probatório é de quem está informando que houve um vínculo trabalhista e não da empresa, no caso. O que eu estava falando do ônus é, depois da sentença feita, quem vai pagar é o empregador. É nesse Ah, o sentido que eu ônus estava do falando pagamento. Eu do pensei que era o ônus do ônus da pagamento. prova. Não, não. Entendi. Aí, se você está entrando com o processo, o ônus é seu, Entendi. Exatamente. Entendi. Tranquilo. ok? Eu tenho mais um slide aqui que é importante a gente trabalhar, que isso tudo a gente já falou. Os outros tipos de desenquadramento obrigatório. Empregado com salário acima do limite, a gente pode estar contratando aí um MEI que tem um faturamento que pode ter 6.750 de faturamento mensal, mas que o piso salarial dele é R$ 4.000. E somando as outras despesas, já faz o desenquadramento pelas despesas. Então, nesse caso, o desenquadramento é obrigatório. Contratação de mais um empregado. Atividade econômica vedada acontece, por exemplo, de 2024 para 2025, por exemplo, a costureira, que até 2024 era permitido ter atividade de costureira até 2024 era permitido ser MEI, em 2025 não é mais permitido. Então, automaticamente, o desenquadramento é obrigatório e também em questão de abertura de filial. Aqui está o meu contato. Agradeço a professora Josmara, agradeço o professor Marcelo. Podem me chamar, rede social, que, à medida do possível, estarei respondendo todos. Será um prazer, inclusive, poder trocar experiências com você. E eu falo para você, salvo engano, é a Laís, sua pergunta foi muito interessante e que eu vou precisar de dar uma observada para te dar uma resposta. Tranquilo, professor. Tá, obrigada. Mais alguém com dúvida? Alguma consideração? Pessoal, vou falar uma pergunta que eu fiquei para fazer, eu não quis atrapalhar o decorrer da aula, mas em relação ao imóvel, aí me veio uma dúvida. Você pode ter um capital social superior a R$ 81.000, ou um investimento acima do limite? O capital social pode ser superior, sim, aos R$ 81.000. Pode ser uma coisa que o que você utilizou seu investimento para o início do seu MEI, tá? Mas não tem nenhum problema. Até onde eu sei, não tem nenhum problema, não. Obrigado. Só cuidado, que patrimônio tem que ter lastro. Exatamente. Aí sim, com certeza. Tem que ter lastro. Gabriel, muito, muito, muito obrigado. Não fiquei surpreso, não, porque toda vez que eu encontro com você, eu fico muito grato, cara. Te acho um cara sensacional. A recíproca É sensacional. Suave, leve, é bom tratar, é bom conversar, é bom discutir. Acho que agregou muito. Eu adorei. Aproveitar aqui dos Foi elogios, né, Marcelo, e registrar que esse benefício lá na Sala Mineira, né, Gabriel, você também está lá em determinados dias, assim como os outros colegas da ASCAP que têm essa mesma cordialidade, né? Essa disponibilidade em ensinar, em considerar. Então, assim, os atendimentos que são feitos aos microempreendedores, eles têm uma execução a ser realizada. Entre eles, né,
é possível dialogar com um profissional que é atuante no mercado, conhecer casos, porque se você for conhecer os casos que o Gabriel já lidou, o que aconteceu, né? Tem riqueza nessas trocas. Então, há uma expectativa, né, Marcelo, de que cada aluno frequente pelo menos 3 vezes a Sala Mineira. Mas essa é o pelo menos. Nós já tivemos alunos aqui que fizeram uma frequência, Gabriel sabe, né? Uma frequência realmente diária. E eles se diferenciaram por isso no mercado. Inclusive, porque em seguida eles ocuparam posições, inclusive de influência na sociedade, para constituir outras salas, né, do empreendedor, que é o que acontece no Brasil. Então, aproveitem bastante essa oportunidade, também lá com a nossa monitora, que contribui, né, fazendo as trocas e as oportunidades de aprendizado. Isso mesmo. O professor Josmara, professor Marcelo, quero agradecer a parceria, a oportunidade, agradecer muito a participação dos alunos. Gente, é assim, a gente vai conversando. Vamos entender que, a partir de agora, principalmente quem está no primeiro período, para o resto da vida, nos encontraremos nos corredores da contabilidade. Né? De alguma forma ou de outra, você trabalhando ali como contador de uma empresa, de repente você tem um cliente que está com uma situação com o cliente dele, que aí quando vê o seu amigo é o contador do outro cliente, né? E aí vocês têm que sempre estar conversando, até mesmo questão de especialização, né? Olha, essa aqui não é minha área, mas aqui tem o amigo aqui, inclusive, né? A minha vice-presidente é especialista em transporte, que é a Meire. Tenho certeza que vocês vão ter oportunidade. É a pessoa, inclusive, que eu vou trocar ideia, tá? Sobre a pergunta. Então, toda dúvida de transporte eu já direciono para ela. Então, gente, é isso. Sortudo da gente que consegue criar um grande leque de amizade profissional para sempre estar discutindo, trocando ideia, porque a partir de agora, quanto mais conhecimento, melhor para nosso profissional. Agradeço, muito obrigado a todos. Parece que tem mais perguntas, professor. Não sei se tem dúvida ou se se quiserem me chamar no WhatsApp para fazer as perguntas, aí eu estou à disposição, tá bem? Mais uma vez, obrigado. Grande abraço, gente. Boa noite. Nossa, Boa Gabriel. noite a todos. Tudo de bom. Obrigado. Sucesso.